Então, muito boa noite a todos. Esta é a primeira sessão de 2024 deste ciclo de conversas que a Associação Portuguesa de Urbanistas tem vindo a realizar ao longo dos últimos anos. Penso que já todos se aperceberam que a sessão está a ser gravada, e está a ser gravada porque, com o apoio da Fundação Serra Henriques, a qual eu agradeço desde já, temos conseguido disponibilizar os vídeos das sessões para quem não conseguiu acompanhar na página de YouTube da Associação, e por esse motivo a sessão vai ser gravada em fase depois do debate, depois da Carla falar. Quem quiser manifestar-se, use o símbolo da mão, por favor, ou então escreva aqui no chat que eu vou acompanhando e vou lendo as questões ou as dúvidas ou os contributos que tiverem. Portanto, queria pedir, alertar para que nos sigam nas páginas das redes sociais, LinkedIn e Facebook, relembrar isso, agradecer a vossa presença e o vosso interesse. Queria também dizer-vos que a atual direção já tem preparadas, ou está a preparar as sessões de fevereiro e de março. Agradecer àqueles que contribuíram, sobretudo no final do ano passado, com o desafio lançado por e-mail para contribuírem com temáticas para serem objeto de discussão nestas conversas. Já temos imensas propostas que estão também a ser analisadas, de temas para serem objeto de debate aqui nas sessões ao longo do ano. Claro que depois haverá eleições e, portanto, a próxima direção decidirá o que entender, mas pelo menos janeiro, fevereiro e março estamos a tentar já também responder a algumas dessas propostas. O tema de hoje, o desafio que foi lançado à Carla Melo, que eu já apresento, foi a relacionar a temática das alterações climáticas com o planeamento urbano ou com o ordenamento territorial. A Carla Melo é dos Açores, ela hoje por acaso está aqui em Lisboa, anda sempre de um lado para o outro também, porque ela no fundo faz trabalho de consultoria. A Carla é licenciada em Biologia e possui mestrado em Ambiente, Segurança e Saúde e Segurança. Faz parte da equipa da Simbiente, uma empresa de consultoria ambiental. Desde 2007 e em 2009 foi cofundadora da Simbiente Açores. É atualmente administradora e coordenadora de projetos nestas empresas do Grupo Simbiente. Já coordenou múltiplos estudos e projetos nos domínios da gestão ambiental e dos recursos naturais, gestão e ordenamento do espaço marítimo, gestão de resíduos, avaliações ambientais e de sustentabilidade, gestão de riscos e de mitigação e adaptação às alterações climáticas, entre outros. Entre as suas atividades, acompanha frequentemente a elaboração de muitos planos municipais de ordenamento do território, inclusive em equipas da qual eu faço parte, sempre na perspectiva da avaliação ambiental estratégica e com a preocupação de integrar as questões da mitigação e adaptação às alterações climáticas, bem como o desenvolvimento de planos municipais de ação climática, em que ela também já participou. Questões mais operacionais, portanto, estas sessões costumam ter cerca de 90 minutos, por vezes, quando há muito debate, esticam-se um pouco até às 8, mas, portanto, em princípio ela acabará à volta das 7h30. A Carla falará durante 20, 30 minutos e depois teremos uma hora para o debate que acontecerá nestes termos que vos apresentei. Portanto, ou falam, pondo a mão no ar, salvo seja, portanto, com o símbolo, ou escrevem aqui no chat. E, portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra à Carla Mel. Olá, Carla, muito obrigada, pela tua disponibilidade e queremos ouvir-te. Olá, antes de mais, uma boa tarde, quase boa noite a todos. Queria primeiro que tudo agradecer o convite e o privilégio que é hoje estar aqui, a convite da Ordem em particular, através da pessoa da Ruth. E pronto, a questão das alterações climáticas começa logo mal pela parte das muitas viagens e das emissões associadas, que a Ruth disse que ando sempre um bocadinho para trás e para diante.
Mas queria dar, antes de mais, e antes de começar também aqui a partilhar a tela convosco, queria dar os parabéns pela iniciativa e pela temática em particular, porque acho que, de facto, pôr a falar todos os intervenientes naquilo que é uma questão tão premente como esta questão das alterações climáticas e a forma como o urbanismo e o planeamento devem dar resposta, porque é já incontornável. Acho que é fundamental, e crucial, ao invés de, como infelizmente vimos ao longo das últimas décadas, serem duas dimensões, às vezes até quase oponentes nestes exercícios, nos exercícios de planeamento, e de facto não é isso que queremos, não é isso que necessitamos. Eu vou partilhar convosco o meu monitor, só um segundo. Creio que já Já devem está, estar agora a ver a confirmo. apresentação, correto? Sim, Ok. sim. Pronto, e então é este o tema, será este o tema da nossa conversa de hoje, que espero dar aqui um pouco um mote, um arranque para aquilo que se deve seguir, que de facto é a conversa e a interação, mais do que eu a falar sozinha. Decidi assentar esta conversa de hoje em dois tópicos principais: um enquadramento que muitos de vós já garantidamente já ouviram em dezenas ou centenas de outros fóruns, por pessoas que trabalham nesta área, ah, e por colegas vossos e no âmbito dos vossos projetos, e depois falar um pouco sobre algumas abordagens e referenciais ao nível da mitigação e adaptação às alterações climáticas à escala local, que é essa escala essencialmente que também nos traz aqui hoje. E queria começar, obviamente, esta apresentação porque acho que é um enquadramento fundamental no que se reporta às alterações climáticas, que é termos sempre muito presentes algumas das leis universais da gestão de risco, que elas são: se alguma coisa pode correr mal, irá correr mal. Se alguma coisa simplesmente não puder correr mal, irá correr mal da mesma forma, no momento mais inoportuno. E se houver a possibilidade de várias coisas correrem mal, a que causará mais danos será aquela que efetivamente vai correr mal. Qualquer coisa que possa correr mal já correu mal também, e apenas ainda não foi possível constatar. E é fundamental termos sempre, sempre em mente uma coisa, que é lembrarmos do efeito boomerang. O que quer que façamos voltará sempre. E é isto que hoje em dia, infelizmente, está a passar precisamente com a questão das alterações climáticas, de um modo geral. Ora, então como é que devemos de facto lidar com esta incerteza destes desafios que ultrapassam muitas vezes aquela que é a nossa escala de atuação ou de intervenção, pelo menos aquilo que é a nossa percepção daquilo que é a nossa escala de intervenção? É precisamente ter demanda de consciência que é a nossa escala de intervenção, foi a nossa escala de intervenção que causou alguns destes problemas, e é também através dela que podemos atuar e, a partir desta, seremos capazes de implementar, medir e gerir precisamente ações muito concretas que podem, de algum modo, começar a dar aqui alguma resposta a estas questões. E é aqui que entra a necessidade como mãe da invenção. E esta necessidade e esta invenção deve ser feita numa plataforma e numa base conjunta de muitos atores, de muitas áreas, de conhecimento e de ligação, para que corra efetivamente bem. Ora, as alterações climáticas, todos nós já sabemos, não são, infelizmente, novidade nenhuma. Há muitos que as negam. Há efetivamente dados incontestáveis. Temos aqui alguns exemplos que vou dar só a outras escalas e noutros territórios um pouco mais longe, mas que facilmente seriam replicadas com exemplos a escalas bem mais próximas. Aqui um caso de umas cheias em Hamburgo, no estado do Iowa, em 2010, que quando se voltou a repetir o evento em 2011, podemos ver a dimensão e a diferença de territórios afetados, e que, de facto, as repercussões e as consequências que
existiram aqui em termos dos danos socioeconómicos, e ao nível dos danos pessoais. Outro exemplo também, a outro nível, temos aqui uma imagem de satélite em agosto de 1985 do Great Salt Lake, no Utah, e uma imagem de satélite precisamente na mesma altura do ano, em setembro de 2010, com alterações hidrometeorológicas muito significativas, acompanhadas, obviamente, de uma redução muito significativa da água disponível, que traz um conjunto de outros desafios inversos, por exemplo, ao do caso anterior. E, efetivamente, tudo isto, a diversas escalas e diversos níveis, tem levado a uma mobilização global para dar resposta às questões climáticas. A nível internacional, temos desde a Convenção das Nações Unidas aos protocolos de Kyoto, que há décadas o protocolo de Kyoto que já surgiu mais numa vertente de mitigação, mas de modo a tentar dar resposta e evitar que alguns dos problemas ao nível da adaptação chegassem a acontecer. Tem sido um longo caminho feito, sendo que agora optei por fazer referência a um dos mais recentes referenciais e mais próximos, que é a Lei Europeia para o Clima, que foi recentemente adotada em 28 de junho de 2021. Ora, esta lei, para além do objetivo de neutralidade climática e de um objetivo indicativo muito otimista, diria eu, da União Europeia tentar alcançar emissões negativas após 2050, estabelece uma meta climática que vincula efetivamente a União Europeia como um todo e, obviamente, todos os seus Estados-membros a reduzir até 2030 as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em pelo menos 55%, em comparação com valores de 1990. Ora, isto, de facto, este é um dos objetivos, há muitos outros, mas este é de facto um dos objetivos que mais tem sido icónico nesta lei. Para além disso, a União procurará ainda alcançar um maior volume de sumidor líquido de carbono até 2030, sendo depois há um conjunto de objetivos que cada um dos Estados-membros deveria definir. Em Portugal, como resultado, foi publicada a Lei de Bases do Clima, muito recente também, em dezembro de 2021, a Lei 98 de 2021, e esse é atualmente também uma das principais referenciais em termos daquilo que são depois as políticas, programas e planeamento subsequente a este nível. Ora, têm sido diversas as abordagens e instrumentos, de facto, para tentar responder ou gerir as alterações climáticas em Portugal. Eu diria que podemos sempre localizá-los ou classificá-los em dois níveis, a nível do âmbito e da escala. Eu vou só dar aqui alguns exemplos e a ideia é que fique apenas, obviamente, muitos, ou se não todos, já serão do vosso conhecimento, mas serve sempre depois, eventualmente, para alguma consulta. Mas dando aqui um pequeno enquadramento ao nível, por exemplo, da monitorização na escala nacional, temos os relatórios do Inventário Nacional sobre Emissões de Gases com Efeito de Estufa e dos sumidores, que são publicados todos os anos, seguindo uma metodologia padronizada e comparável entre todos os Estados que assinaram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Depois, ao nível da mitigação, uma escala nacional, temos, por exemplo, o Programa Nacional para as Alterações Climáticas, o PNAC 2030, que estabelece precisamente as diretrizes nacionais para as medidas e as políticas setoriais para a redução das emissões e metas e compromissos setoriais também, relativamente às emissões. Ao nível no âmbito da adaptação na escala nacional, temos como uma das grandes referências a Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas, que era a ENAC 2020, mas que foi prorrogada até dezembro de 2025, e estabelece precisamente a visão de um país bem adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da implementação contínua de soluções baseadas em conhecimentos técnicos e científicos e em boas práticas. Ora, e é aqui que entram precisamente cada um de vós e cada um das vossas funções e responsabilidades, diria eu. Tem três objetivos principais, que é aumentar o conhecimento sobre alterações climáticas, implementar as medidas de adaptação e promover as preocupações de adaptação nas políticas setoriais. A ANAC está dividida num conjunto de áreas temáticas e depois associada a um conjunto de setores, e aqui, claro que não poderia deixar de estar, e destaco a questão da área temática associada à integração
da adaptação no ordenamento do território, que é talvez aquela que nos é mais cara, mas também a dos recursos hídricos. Outro referencial a nível da mitigação em escala nacional é, sem dúvida, o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que define precisamente as linhas estratégicas para a próxima década, alinhado com o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, e que pretende efetivamente que em Portugal seja promovida a descarbonização da economia, a transição energética, visando a neutralidade carbónica em 2050. É este o grande, a visão que o PNEC 2030 traz, com um conjunto de objetivos depois ao nível das emissões, das energias renováveis, da eficiência energética, entre outros. Ora, todos estes grandes referenciais à escala e à escala nacional, depois foram sendo traduzidos e vão sendo traduzidos num conjunto de outros referenciais e instrumentos a uma escala mais local. Aqui há alguns exemplos a nível da mitigação e adaptação em escalas regionais, a definição de estratégias regionais para as alterações climáticas, ao nível da adaptação, ao nível da mitigação em simultâneo, os planos intermunicipais para as alterações climáticas, que foram desenvolvidos em quase todo o país, havendo apenas ainda alguns que estarão a finalizar o seu desenvolvimento, e estamos aqui a falar da adaptação a uma escala regional, que se começa a aproximar já um pouco mais àquilo que é a nossa escala de intervenção a nível do planeamento. Outra importante referência foi, sem dúvida, um projeto que já tem largos anos, mas que diria que foi talvez um excelente pontapé de arranque, que foi o projeto Clima Adapte Local, que tinha como objetivo desenvolver, peço desculpa, 26 estratégias municipais para a adaptação às alterações climáticas, nesta altura, formação e capacitação dos técnicos que trabalhavam a este nível, criar plataformas para a adaptação às alterações climáticas à escala municipal e uma rede municipal também de adaptação. Isto foi um trabalho que foi sendo desenvolvido e muito importante e que envolveu municípios em todo, espalhados um pouco por todo o país, quer no território continental, quer nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Outro importante, e em particular também, especialmente porque foi voluntária, a iniciativa é o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. Isto é uma iniciativa voluntária a nível mundial que envolve mais de 10.700 municípios com um conjunto de objetivos comuns, precisamente ao nível da mitigação e da adaptação. Até 2015 incidia essencialmente sobre a componente mitigação e energia. Desde 2015 houve uma reformulação, passou a abranger a adaptação. Existem atualmente mais de 100 municípios portugueses que aderiram ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia e com um conjunto e planos de ação muito interessantes, já a dar um conjunto de passos significativos de atuação às suas escalas. Ao nível, à escala local, há muitos outros instrumentos de ação climática local, desde conjuntos das estratégias municipais, dos planos municipais de adaptação às alterações climáticas, que já muitos municípios tinham, e agora, obviamente, com a Lei de Bases do Clima, vieram a ser reforçados estes instrumentos, mas com requisitos obrigatórios. Em curso estão os planos regionais de ação climática, e em curso, ou a fechar, ou já concluídos, até porque têm que ser concluídos, até aprovados, aliás, até fevereiro do próximo, queria dizer, até o próximo mês, ou seja, até fevereiro de 2024, os planos municipais de ação climática, que se devem constituir como ferramentas muito interventivas, pragmáticas e práticas de intervenção ao nível das componentes de mitigação e de adaptação. Outros exemplos e instrumentos são também os planos de gestão de secas e escassez, estão a ser, e alguns municípios já o desenvolveram às suas escalas, outros estão a ser desenvolvidos a escalas regionais e que se têm demonstrado e revelado como ferramentas quase cruciais para a gestão diária deste recurso, que é incontornável na gestão e no planeamento dos nossos territórios. E ainda deixa nota relativamente à internalização da análise aos serviços dos ecossistemas como uma ferramenta que também tem vindo a surgir
ao longo de diversos processos de desenvolvimento de planeamento municipal, de ordenamento territorial à escala municipal, como importantes no apoio à tomada de decisão. Ainda ao nível da adaptação e na escala local, deixo aqui a nota também algumas publicações e orientações que me parecem muito interessantes. Uma delas é precisamente este guia da Direção-Geral do Território da Estratégia Cidades Sustentáveis, deixando a nota que, apesar do título, é perfeitamente aplicável a outros territórios que não apenas cidades. Pois apresenta um conjunto de objetivos e orientações em diversos eixos, desde a regeneração e reabilitação urbana, à componente da habitação, à componente do ambiente urbano, à componente das florestas e dos solos, perfeitamente aplicável a outros territórios de natureza menos urbanizada, assim por dizer, e também, por exemplo, este guia do ordenamento do território na resposta às alterações climáticas, como contributos para os planos diretores municipais. Pronto, há um conjunto enorme de iniciativas. Aqui, ao nível regional, também têm sido desenvolvidos em algumas regiões alguns guias com orientações para a cartografia de risco e de elaboração das reservas, da reserva ecológica, com modelos, com notas e orientações sobre a forma como os modelos de ordenamento e os regulamentos devem internalizar os riscos naturais e as questões das alterações climáticas nos seus instrumentos de gestão territorial. Há um guia também bastante interessante da Comissão Europeia ao nível da integração das alterações climáticas e biodiversidade na avaliação ambiental estratégica de instrumentos de gestão territorial, ou seja, subsequentemente na forma de planeamento e ordenamento do território. E uma outra componente que é crucial e que me parece que nunca pode ser esquecida quando procuramos no nosso dia a dia ferramentas e orientações para isso tem sido um conjunto de iniciativas, de projetos que têm sido desenvolvidos um pouco por todo o país, muito interessantes, de investigação e desenvolvimento, com soluções integradas e diretamente aplicáveis ao território e à forma como estes podem gerir a sua capacidade, a sua resiliência, a sua capacidade de adaptação às alterações climáticas ou de mitigação também, e o seu potencial de mitigação. E aqui é crucial, de facto, mais uma vez chamar a questão de todos os intervenientes e atores serem chamados e participarem de forma conjunta, porque quer a academia, quer as empresas e entidades de ID, têm desenvolvido um conjunto de estudos e de projetos que têm uma aplicação muito direta, precisamente como instrumentos de apoio à decisão. E dou aqui alguns exemplos, quer ao nível da gestão costeira, de bacias hidrográficas, de sistemas de tratamento de gestão territorial, de saneamento de águas residuais, que têm permitido não só identificar áreas de elevada vulnerabilidade e de risco a determinados riscos, a determinadas eventos e fenómenos, permitindo avaliar a implicação, por exemplo, na dinâmica e na sedimentação costeira, na gestão e na dinâmica da erosão costeira, identificar prioridades, desenvolver tecnologias de monitorização muito concreta que permitam logo à partida desenvolver, por exemplo, sistemas de alerta para a ocorrência de determinados fenómenos e identificar soluções para ou minimizar ou retardar, de facto, os impactos associados a esses fenómenos. Ou seja, mais uma vez, soluções locais para gerir acontecimentos e desafios que resultam de uma escala global. Neste âmbito, a própria integração, desenvolvimento de cartografia de pormenor de riscos, neste caso inundações e galgamentos costeiros, a uma escala de pormenor que passa a ser integrada nos próprios planos de diretores municipais, no próprio modelo de ordenamento dos planos, ou seja, as áreas são desenhadas e aquilo que pode acontecer em cada uma dessas áreas é desenhada em função desta cartografia e das áreas que são definidas.
ao nível, por exemplo, da gestão de bacias hidrográficas, quer na componente das cheias e inundações, quer também na componente das cheias, têm sido desenvolvidos muitos projetos de investigação e desenvolvimento que têm permitido e dotado os decisores, à escala municipal de ferramentas para a gestão do território, ou seja, surge a necessidade, esta é identificada, é fundamental poder decidir com base em critérios e em fatores muito objetivos e em resultados e em valores concretos. Uh, e são desenvolvidos e têm sido desenvolvidos um conjunto de modelos de simulação e de software de previsão de impacto em cenários de uso de solo propostos cruzados com a ocorrência de determinados fenómenos. E com isso, depois então, permite de facto sustentar um conjunto de estratégias para gerir aqueles territórios e dotar o município ou o local de uma maior resiliência às alterações climáticas. Um exemplo aqui, por exemplo, foi um caso de estudo da bacia hidrográfica do Rio Valadares. Esta bacia é uma bacia relativamente pequena, é perene e não irrigada é constituída essencialmente por tecido municipal suburbano. Mas até há poucos anos era essencialmente um território era uma zona rural, mas a sua rápida urbanização acabou por fazer-se notar e foi provocando cada vez episódios mais frequentes, cheias repentinas e obviamente os danos daí subsequentes a pessoas e bens. E foi desenvolvido um projeto precisamente para criar um conjunto de modelos de simulação dos diferentes padrões de uso e ocupação daquele território, de forma a avaliar como é que estes poderiam evoluir e, com base nisso, essencialmente tomar um conjunto de decisões sobre a forma de intervir naquele território. Não, aqui não vou, obviamente, avançar com muitos mais pormenores, também porque o tempo é escasso, mas depois são estudos que depois podem também encontrar. Outro exemplo tem sido precisamente na vertente das secas, a utilização dos sistemas de informação geográfica cruzados com os dados das estatísticas e os dados que podem ser recolhidos pelos atuais sistemas de monitorização, têm permitido implementar modelos integrados com resultados que permitem apurar a evolução, determinar diferentes níveis de seca, em termos da seca hidrológica, da seca agrometeorológica e com isso definir um conjunto de estratégias para em cada um desses níveis de seca, por exemplo, ativar um conjunto de medidas, ativar um conjunto de intervenientes que logo à partida entram em ação de forma a evitar que as situações de escassez possam ser mais gravosas. Por exemplo, um dos exemplos, alguns municípios já desenvolveram estes planos de gestão de secas e escassez e há regiões que estão a desenvolvê-lo para todos os seus municípios. Outro instrumento é, de facto, aquele que é um pensamento estratégico ao nível do ordenamento do território, que é a integração de diversas abordagens. Aqui deixo apenas uns exemplos: internalizar a análise dos serviços dos ecossistemas, nomeadamente no que respeita à sua valoração e a sua relevância nas escalas locais, municipais e regionais, para os serviços de suporte, para os serviços culturais, para os serviços peço desculpa, pelos serviços de provisão e com base nisto, claramente perceber, eu tenho um conjunto de intervenções programadas para uma determinada área do meu território, o que é que vai acontecer, o que é que eu tenho aqui por baixo, o que é que vai acontecer aos serviços dos ecossistemas se eu avançar, que perdas terei, que ganhos terei, conforme, obviamente, as minhas opções e os cenários assumidos. Aqui, por exemplo, dou a nota da internalização das análises de risco, neste caso de cheias e inundações, naquilo que é o regulamento e a cartografia em termos de modelos de ordenamento, e aqui
são dadas claras orientações sobre a forma como o regulamento dos instrumentos de gestão territorial deve minimizar situações de risco, quando é que deve prever, por exemplo, a relocalização programada a longo prazo, a definição de zonas de tampão, atividades de cariz sazonal, que possam ser facilmente relocalizadas, definir e efetivamente tipologias de ocupação para aquilo que são zonas de risco ou de vulnerabilidade elevada e moderada e para as zonas de risco ou de vulnerabilidade baixa, ou que tipologias de construção ou infraestruturas podem ou não acontecer ali, dependendo do risco. Portanto, tudo isto é um conjunto de pensamento integrado e estratégico que, com um conjunto de ferramentas que têm estado a surgir, podem e devem ser aproveitados para, peço desculpa, para apoiar a decisão. Claro que não poderia deixar de falar um pouco mais em pormenor num destes grandes instrumentos que agora estão ainda a sair do forno, que são os planos municipais de ação climática, que não será novidade garantidamente, mas que tem como objetivos precisamente definir em um plano de ação que responda aos principais objetivos e metas dos referenciais nacionais e regionais e às especificidades do território, ao nível da mitigação e da adaptação. Ora, eles traduzem um compromisso claro do município com a ação, tem uma abordagem em 3 níveis de adaptação, o nível da mitigação e da governança e conhecimento, ou seja, tudo isto tem que ser pensado e estruturado de forma interligada, porque muitas vezes o que acontecia era que os municípios tinham os seus planos, por exemplo, de mobilidade sustentável e tinham os seus planos de eficiência energética, depois lá tem um plano para a gestão de um determinado risco, mas tudo isto feito em momentos diferentes, com necessidades diferentes, com formas e abordagens e equipas diferentes e que não falavam entre si e depois a gestão de tudo desta informação quase que ficava ali circunscrita e do desconhecimento das restantes áreas. E de facto eles vêm trazer aqui um cunho e pretendem trazer um cunho novo e bastante diferente e mudar um pouco o paradigma da gestão da escala local, precisamente a este nível. Quase a terminar a minha intervenção, queria só mesmo deixar aqui a nota, pelo menos aqui de um pequeno vídeo que me parece que é inspirador. Eu tenho aqui um outro que também é interessante, mas também para não alongar muito, podem ficar depois com a referência. Eu vou passar aqui só um segundo, podem ficar com a referência e depois, mais tarde, podem ver. Eu espero é conseguir partilhar o som. Vamos ver se vai ser possível. Estão a ouvir o som ou não? Não. Então, só um segundo, peço desculpa. Deixem-me cá ver. Eu acho que tem que ser aqui no compartilhar, certo? Eu vou interromper e vou tentar compartilhar novamente a tela com som. Acho que agora vai dar, só um segundo. Estão a ouvir? Agora já está, já. Ok. The changing climate, to quote Margaret Atwood, it's not climate change, it's everything change. In the design disciplines, when we think of climate change, we think of built coasts, we think of housing, but in considering everything change, we have to think about multi-species migration, how forests are shrinking, how drought is exacerbated. Plants are migrating, bird species are migrating, the habitat is moving. Increased salinity, increased acidification, higher surges, and these are the dramatic forces that design really has to tackle. Climate and environment are two of the kind of largest areas of contemporary thought. Climate is particularly hard because it represents not just an event like weather, but it actually represents a kind of sum total of weather events. So climate is statistical, weather is sort of perceptible. So the imperceptibility of climate, I think, makes it additionally challenging.
to think, to conceptualize, to react to, and to design for. Some of the places we've built on are not so well suited to long-term investment, long-term care. And the question that some of these vulnerable areas are posing are whether or not to stay and so-called solve the vulnerable land, such as floodplain, or just accept that we built in the floodplain in the first place and move to higher ground. That's a great deal of what I consider resilience, that in fact, an acceptance and acknowledgement of the risk itself is one of the more resilient things a community can do. Having to build back better in place is certainly not resilient. That is much more what the economy, what policy, and what the regulatory environment forces communities to do. So as designers, we're in a very unique role because we can work directly with the community, we can serve in stewardship and advocacy for the land itself and for those that have a close kinship with it. Sea level rise will be felt, I think, painfully in certain cities first. Miami is among those first, partly because of its location, partly because of its elevation, partly because of its building boom and the kind of relentless construction and speculation. I'm teaching a studio on the topic of climate change in Miami. Even though it's a kind of an architectural studio, it does touch on issues of urban design and social justice, politics, climate justice, climate gentrification. My current studio is entitled Adrift and Indeterminate, Designing for Perpetual Migration on Virginia's Eastern Shore. We know that the land is subsiding and that the sea level is rising and that the weather is more turbulent and that surges are happening with greater frequency. The people that we spoke with think of it as erosion, and we speak in practical terms about it. And so the students have really taken this to heart, and they're tackling things that people face every day as design problems. We're working with things like protection. They're building oyster reefs, and this is part of what we think of as land protection strategy. They have been migrating upland, and this is another thing that we're designing to move up and in. We're looking at how salt intrusion into the farm soils are causing a migration of the farming itself. And we're seeing that aquaculture is beginning to replace farming in some places where we now have essentially protected grasslands that are submerged. We need land-based practices that are particular to place and not models that are global in scale and in scope. That is one of the tricks of our trade that plays into globalization and capitalism that in fact feeds the climate dislocation itself. And how can we act in adaptable ways to these negative effects? And that's what design can really do, is bring optimism to a community and work with governance to unpack and unravel some of the standards that we're stuck in. Ok. Eu vou só partilhar novamente aqui o ecrã. Creio que já estão a ver outra vez a apresentação. Sim, sim. Sim. Pronto. Muito rapidamente. Depois, um pouco deste vídeo que disse muito melhor do que eu tudo o que acho que haveria para dizer, ou que gostaria de vos transmitir. Os desafios são como fazer diferente sem necessariamente consumir mais território, que acho que é isto um pouco. Que vamos olhar para o desenho, vamos olhar para a forma como vamos gerir estas questões, mas olhando também para aquilo que já temos, ou seja, vamos olhar o nosso território a partir de outras perspectivas e pensar, não, em vez de eu ocupar aquilo, por exemplo, com um campo enorme de painéis solar fotovoltaicos, porque é que eu não consigo criar pequenas comunidades de energia e implementar e utilizar as superfícies que eu já tenho para os colocar? Ou então pensar e conceber espaços urbanos adaptados com os corredores de ventilação, ou com espaços com menor irradiação de calor e mais permeabilidade, ou com
voltar a reintroduzir estruturas de retenção e utilização de águas inerentes a um conjunto de projetos, ou a todos os projetos em determinadas áreas, passarmos a ter os ditos tanques de águas pluviais que as casas antigamente tinham. Pronto, repensar um bocadinho, talvez, estas coisas, acho que são muitos dos desafios que temos pela frente. Manter sempre o foco no objetivo inicial, acho que é fundamental, porque às vezes começamos com uma ideia e chegamos ao fim já com um resultado bastante diferente, com todas as interferências que eles vão seguindo pelo caminho. E deixar-vos um conjunto aqui de notas finais ou de arranque daquilo que será agora a nossa conversa, que é, de facto, não podemos fazer as grandes coisas, mas podemos fazer coisas pequenas de forma muito grande. Precisamente porque são essas que compõem as grandes coisas. E a frase chavão, diria eu, quase das alterações climáticas, que é pense global, e haja local. Por fim, e para deixar aqui a nossa conversa, talvez pode ser um dos modos, pode não ser, temos aqui uma área, um território que tem várias coisas. Tem uma área costeira, tem condições únicas em termos de morfologia, dimensão e singularidade, ao mesmo tempo tem riscos de alagamentos e inundações costeiras, existência pela zona que é de elevadas expectativas imobiliárias, tem uma zona de cheias, uma zona balnear de elevado potencial, tem necessidade de áreas de usufruto público e de lazer existente num município que por acaso não tem mais nada daquelas dimensões. O que é que fariam, por exemplo, numa zona como esta, e como conjugariam os vossos esforços no pensamento para gerir, mais uma vez, as necessidades do planeamento, do município, da freguesia, das pessoas, das populações, da socioeconomia e a capacidade e resiliência do território. E agora vou-me calar e Obrigada, Carla. agradecer a vossa atenção. Nós é que te agradecemos. Eu não estava nada à espera deste desafio final. Bem, tu falaste um bocadinho demais, mas eu acho que valeu a pena. Foi uma apresentação bastante inspiradora. Oxalá haja aqui muitas questões para serem colocadas. Eu ainda não vi nenhuma. Temos só aqui um colega a pedir para tu deixares estes 2 links que tinhas no slide final. Por favor, copy-paste aqui para dentro do chat, porque depois, Sim, quando isto estiver em vídeo, não se consegue sim, propriamente claro. copiar, porque ele tem umas Já letras mando. esquisitas. Eu não sei se vamos conseguir responder ao teu desafio, mas acho que é um bom mote para Não, discutirmos. foi apenas uma ideia. É porque é mesmo difícil, não é? Isto é mesmo difícil. Se fosse fácil, se calhar não estávamos aqui ainda a discutir isto. Mas então eu passava a palavra a quem quiser interpelar a Carla, estejam à vontade. Já sabem que isto é bastante informal. Agradecia só que colocassem a mão no ar ou escrevessem aqui no chat. Vá lá, não me vão obrigar a inventar uma pergunta para a Carla. Manuel Miranda, nada? Só para dar a Está nota sem que já som, pus está os sem links. som. Obrigada, Carla. Olha, já temos aqui uma pergunta. Pronto, força. Mas Manel, diga. Não, eu não ia dizer nada, estava a dizer que estava a ver se aparecia alguém, portanto, já apareceu. Pois, a Manuela Rosa faz uma pergunta que eu, ao longo desta apresentação, me perguntei várias vezes. Qual é que será a opinião da Carla sobre porquê que se anda aí a fazer, à escala municipal, estas revisões de PDMs, algumas delas bastante aceleradas, para cumprir prazos? Eu sei que tu conheces muitos destes planos, não só porque ou estás do lado da avaliação ambiental estratégica ou porque tens que os consultar por outros motivos. O que é que tu achas que se está a fazer neste tipo de trabalho e de estudo para tratar estas questões e estas problemáticas que aqui falaste? Assim, eu diria que os municípios que já estão a sentir um bocadinho mais na pele algumas das consequências e dos efeitos e que têm sofrido nos últimos anos, e quando digo os últimos anos, às vezes estou a falar dos últimos 5, porque infelizmente a memória é curta, às vezes,
nos últimos 5 anos, algumas consequências em termos quer de cheias, inundações, alagamentos, secas, inclusivamente a questão da desertificação dos solos em termos da sua componente física. Eu diria que há, obviamente eu falo por aqueles que conheço e estou longe, obviamente, de conhecer todos os PDMs, ainda bem, porque senão significava qualquer coisa muito má que não tinha vida. Não, estou a brincar. Eu creio que já existe um esforço e muito bem conseguido em muitos casos de internalizar algumas destas estratégias, mas ainda muito às vezes numa perspectiva corretiva e reativa àquela situação em concreto que aconteceu. E às vezes a ponderação e olhar para o território, mas para onde é que isto vai evoluir, ou onde é que pode acontecer mais e onde é que nós podemos ainda atuar e evitar que aconteça, por vezes isso não é que não existe, às vezes até passa, mas depois não é concretizado e por várias razões. Atenção, não tem propriamente só a ver com haver alguma negligência ou desconhecimento a esse nível, muitas vezes tem a ver com a própria forma como o procedimento atualmente do desenvolvimento e elaboração dos instrumentos de gestão territorial é ou tem que ser desenvolvido. Ainda há um conjunto de temas aos quais se dão muita relevância. Estou a falar isto em termos do próprio registro, não é? Que acaba por levar a com que se descurem outros, porque os processos são tão, às vezes, deixa-me passar a expressão, tão dolorosos de se concretizarem e chegarem ao fim, que se tentam dar resposta àquilo que efetivamente as comissões exigem e logo à partida são requisitos incontornáveis da gestão, que ainda não há, às vezes depois não há o tempo ou o tempo necessário para maturar e integrar e conseguir ponderar e internalizar tudo isto. Obviamente, casos são casos, há N exemplos em todo o país de excelentes casos e de excelentes níveis de integração e articulação. Outros, pronto, ainda têm outras abordagens, mas eu creio que está a haver cada vez mais uma consciência muito diferente e uma preocupação muito diferente com estas questões. Obrigada. Antes de passar a palavra à Vilma Silva, que tem a mão no ar, o José Castro colocou aqui uma pergunta que penso que é rápida de responder, é se tens a noção de qual é o ponto de situação dos planos municipais de ação climática, assim, em termos gerais, a nível nacional. Assim, saiu há muito pouco tempo, se não me engano, na semana passada ou até há 2 semanas, um artigo, se não estou em erro, no Público, até com um ponto de situação teórico sobre os municípios que já estavam em desenvolvimento, que devo dizer que, por exemplo, conhecia alguns que estavam lá como não tendo ou não estão desenvolvidos e não estavam sinalizados, e outros que já estão concluídos, que ainda estão em elaboração, portanto, os dados não sei, não seriam talvez assim muito, muito fiáveis, mas eu diria que o nível de concretização é já bastante elevado, ou seja, o nível de desenvolvimento é já bastante elevado e que há uma larga maioria dos municípios que alguns já têm, muitos já têm, mas que vão conseguir eventualmente cumprir os prazos até o final de fevereiro de 2024, outros estarão um pouco mais atrás, mas eu creio que de um modo geral o panorama é bastante satisfatório. Mas, mais uma vez, é apenas a minha percepção e o meu conhecimento. Claro. Vilma, boa noite. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, dar aqui os parabéns pelo tema, que realmente acho que é o tema que está na ordem no dia, quando pensamos em planeamento. Planear tendo em conta o contexto de alterações climáticas em que vivemos. Eu gostei muito da intervenção da Carla e, de facto, ela deixou-nos aqui um roadmap de tudo aquilo que é o enquadramento de instrumentos, de políticas e de instrumentos que já temos nesta matéria. E a questão que gostava de fazer tem que ver justamente com os planos municipais de ação climática, porque a minha questão é,
Nós, enfim, sabemos, no nível do planeamento, sobretudo a nível setorial, que temos já uma série de instrumentos que, portanto, nós não fazemos bom planeamento, não é por não sabermos onde é que estão as áreas de risco, onde é que estão os problemas dos recursos hídricos, ou seja, nós já temos uma série de instrumentos que identificam todas essas problemáticas e têm um conjunto, cada um desses instrumentos setoriais, de respectivas medidas e ações. Basta pensar, por exemplo, na questão da orla costeira. Nós sabemos onde é que estão as áreas de risco, sabemos qual é que é a estratégia para cada uma dessas áreas de risco, elas estão priorizadas inclusivamente por nível de prioridade e todas têm as suas estratégias, as medidas e a ação, e há um plano de ação que era suposto estar a ser executado. Portanto, e tal como na orla costeira, enfim, em todas as outras áreas setoriais acaba por acontecer a mesma coisa, desde a energia, a água, por aí fora. E temos depois também outros instrumentos, como a Reserva Ecológica Nacional, que, do meu ponto de vista, é talvez uma dos grandes instrumentos que nos vão ajudar a mapear estas áreas de risco e a fazer um bom planeamento do futuro. Mas a pergunta tem que ver com os planos municipais de ação climática. Eu pergunto, os planos municipais de alteração climática são um mero repositório daquilo que são as medidas e ações que já estão nos outros planos todos, de várias escalas de âmbitos setoriais? Devem ser só isto ou devem dar um passo além disso? E se devem dar um passo além disso, que passo é esse? Não sei se me estou a fazer entender, porque parece-me que de facto a exigência, enfim, faz todo sentido que haja um único plano de ação climática, não é esse instrumento, e não ter vários instrumentos, que ele seja aprovado em Assembleia Municipal, que vincula enfim, um município a uma ação que, por norma, deve ser programada num horizonte de tempo que, no mínimo, ser revisto de 10 em 10 anos. Mas o que me parece é que isto não deve ser apenas um repositório daquilo que é a pesquisa dos outros instrumentos. Devemos dar um passo. E a minha questão é que passo é esse, a nível local. E se as medidas devem estar espacializadas ou não, e que detalhe é que isso tem. É que deve ter a mais, porque de facto, senão, enfim, para mim que trabalho em planeamento há tanto tempo, a sensação que me dá é que em vez de fazer, estamos sempre a planear fazer, e eu acho que aquilo que é preciso é fazer, não é? Que as alterações climáticas estão a mostrar é que nós não precisamos de continuar a planear fazer, nós temos que fazer, e por isso é que eu me questiono o que é que o MAC tem que ter a mais do que o mero repositório daquilo que já está nos outros planos. Eu não sei a resposta, não é? Por isso que acho que é uma pergunta difícil, mas gostava de deixar aqui para podermos refletir. Obrigada. Obrigada, Carla. Não sei se queres responder já a esta pergunta tão interessante, antes de falar, Manel Miranda. Estavas aí cheia de vontade de falar, diz lá. Antes de mais, muito obrigada pela pergunta. Sim, a pergunta eu acho que diria que é aquela pergunta bingo, que faz o bingo no cartão, relativamente ao SPMAC. Sem dúvida absolutamente nenhuma, na minha perspectiva, atenção, e acho que também o espírito da lei iria por aí, o SPMAC tem que ser algo muito diferente do que apenas um repositório. Obviamente que eles devem, pela primeira vez, em alguns casos, lá está, mais uma vez, nós temos muitos municípios e muitos bons exemplos em muitos casos. Não só a questão da integração dos vários domínios e temáticas e ações ao nível das alterações climáticas, mitigação e adaptação, mas em frente, porque senão continuamos a não ter nem a olhar para o território de forma integrada. O que fizemos foi pegar em todas as medidas desgarradas, salvo seja, mais uma vez não quero dizer que o sejam, mas em muitos casos são, de mitigação, de adaptação, que muitas vezes nem comunicam umas com as outras, porque são de áreas ou de tipos de riscos muito diferentes e que foram pensadas de forma individual e no tempo e no espaço. E não temos um plano de ação, nós temos um plano de intervenção e não um plano de ação climática em si, porque não vai, mais uma vez, será reativo e não proativo. Eu diria que o passo seguinte a dar é efetivamente a proatividade, é aproveitar os planos municipais de ação climática, porque eles devem ter uma componente crucial e fundamental de diagnóstico.
que muitas vezes nós sabemos que não existem à escala municipal, e esse seria o instrumento para aproveitar precisamente o instrumento, diria eu, quase privilegiado, onde isso poderia ser desenvolvido. Infelizmente não tem sido possível em alguns PMACs. Se calhar isso não foi possível fazer isso, ou pelo tempo que infelizmente os municípios tiveram para os desenvolver, ou por outros problemas que têm a ver também com a falta de informação de base, porque obviamente os municípios não têm informação de base, eles próprios, à escala desagregada necessária para responder a todas as temáticas da ação climática. Isso também tem muito a ver com a informação de base e outras entidades que muitas vezes não existe desagregada à escala. Mesmo a questão da cartografia de risco é muito complicada tê-la uma escala de pormenor que permite uma intervenção mais objetiva, mais adequada e ajustada à realidade do território. Mas pronto, e este devia ser um momento e um espaço, um instrumento que permitisse essa ação concertada e prospectiva. Onde é que eu quero que o meu município esteja? Não é daqui a 10 anos, daqui a 10 anos é muito importante, mas olhar daqui a 20 ou a 30. E esse plano ter medidas, independentemente da sua revisão, mas que já confluíssem para esse horizonte. E para a necessidade e capacidade de resposta que o seu território vai ter que ter perante os cenários previstos para aquelas datas. E em alguns casos não está a acontecer, está a ser esse repositório, noutros casos estão a tentar dar-se esses passos, depende muito da informação com que estão a trabalhar também, de base, por vezes. Não sei se Não, ajudei eu a concordo responder à inteiramente, questão. só que eu concordo inteiramente, só que quando concordo inteiramente, mas quando eu ouço falar, parece-me então, mas isso é o que o exercício de planeamento deve ser e que deve estar também refletido nos PDMs, porque não é? Portanto, há aqui uma sobreposição de instrumentos e, porventura, todas estas preocupações integradas, territoriais, deviam estar presentes no exercício de planeamento e a nível local, o instrumento, digamos que rei, deveria ser o PDM. Mas sim, estamos todos, concordo consigo, acho que há uma sobreposição e acho que este exercício dos PMACs deve ser um exercício que deve estar alinhado com aquilo que é o exercício de planeamento que se faz ao nível, enfim, do Plano Diretor Municipal. Posso só dar, peço desculpa, E só às dar vezes uma isso não nota. Eu acontece, percebo, e às vezes sim, isso não acontece, não não está no acontece, ambiente. sim, porque exatamente, há várias, Não está no sim, planeamento. mas só dar uma nota, algumas temáticas não são o âmbito de intervenção e natureza do PDM, algumas, sim, e em particular as da adaptação acabam por muitas vezes estar interligadas, mas há outras que não são propriamente âmbito do Plano Diretor Municipal, nem cabem nem em termos de regulamento, nem mesmo ao nível das medidas. Claro que ao nível do programa de execução o PDM quase que pode entrar dentro do que quiser, mas não é tanto dentro daquilo que é o âmbito e objetivo do PDM, e especialmente se estivermos a falar na vertente da mitigação, por exemplo, e o Plano de Ação Climática incide sobre as vertentes. Mas compreendo o que quer dizer, haveria aqui uma parte, mas a ideia é que este tenha um outro nível e é não só, é mais a integração das várias temáticas que deveria ter outra abordagem. Não quer dizer que não devesse ter ou tenha medidas do PDM, não é? Claro. Peço desculpa, Não temos faz mal, aqui não faz mal. outra Convém questão. fechar os assuntos. Não sei, Manel Miranda, não sei se quer falar também sobre este tipo de planos. Sim, era exatamente, a conversa derivou exatamente para o ponto que eu queria colocar, mas pegando exatamente nos termos que se conversou agora, apesar de tudo, se calhar sou um bocadinho otimista, mas eu penso que o trabalho inicial de repositório é um trabalho fundamental. Agora, vamos lá ver, se for meramente um repositório de ir buscar a todos os lados o que há e juntar tudo num saco, obviamente que isso é muito pouco. Mas para além do repositório, desta recolha, se tiver um esforço de verificar a compatibilidade ou não compatibilidade entre as diferentes situações e se, digamos, se selecionar tudo aquilo que se recolheu previamente neste saco, o que efetivamente é importante e de uma maneira articulada, eu diria que o produto já é um produto qualitativamente diferente do mero repositório, mesmo que não tenha, digamos, pensamento próprio no sentido de ações próprias inventadas sobre estas, não é?
Agora, mas a minha intervenção ia mais nesta última questão da conversa, por causa da questão dos PDMs, não é? Há uma coisa que é interessante para mim, em todos estes instrumentos, nesta área das alterações climáticas, das resiliências, etc., tudo isso, é que até na sua própria designação, eles falam muito na questão de ação, medidas, ação, etc., e eu acho isto fundamental, porque efetivamente parece-me, eu não sou de maneira nenhuma especialista nesta área, mas aquilo também até empiricamente, como cidadão quase, a sensação que eu tenho é que este é um daqueles domínios onde essencialmente o que é preciso é intervir, o que é preciso é ter medidas, o que é preciso é ter programas de intervenção e fazer intervenções e não ter regulamentos. E, portanto, penso que isto é extremamente importante, porque, efetivamente, para ver se a gente foge definitivamente, ou pelo menos põe um amortecimento nesta tendência cada vez maior que temos nos últimos anos no nosso planeamento, que é reduzir o planeamento à regulação. E eu acho que, em primeiro lugar, o planeamento é uma estratégia. Tem objetivos, tem uma estratégia, a partir daí põe-se programas, põe-se medidas e ações, e algumas dessas medidas, quando é relevante, são medidas de regulação. O regulamento, as regulações, é uma das medidas, digamos, em que se traduz o planeamento. E, por exemplo, não posso deixar de assinalar aqui o que a gente se confronta nos PDMs, nomeadamente, só para dar um exemplo, mas no caso da APA, pelo menos aqui no Norte, onde efetivamente são postas uma série de questões que são pertinentes, mas é sempre sugerido ponham no regulamento. Pôr no regulamento os objetivos de reduzir, quer dizer, os objetivos não são regras, são objetivos, e pôr coisas desse género em termos de regulamento, eu acho que é solução fácil, que não serve para nada. Aquilo que eu costumo chamar a pregação de moral. O regulamento farta-se pregar moral. Deve ser assim, deve-se fazer, e muitas vezes normas que são de autovinculação, porque são coisas que são dirigidas à ação do próprio município. Isto não tem que ir para a regulação do uso do solo. Isto deveria ir sim, era para a estratégia, se quiser pôr no PDM, para a estratégia do PDM, que deve estar no relatório do plano, na sua componente, que são as opções do plano. Devia ser disparada da componente da memória descritiva e explicativa do plano. A parte das opções do plano, esse relatório devia ser separado da memória explicativa. Como se faz na arquitetura, como se faz uma série de coisas. A questão é o projeto, a memória explicativa explica. Mas pronto, mas isto está nos PDMs, tinha que estar muito mais na questão da estratégia, nas opções, do que propriamente a nível do regulamento. Obviamente que há coisas extremamente pertinentes a ir para o regulamento, tudo aquilo que sejam medidas de salvaguarda. Depois da identificação das situações de risco, das situações de fragilidade, etc., tudo isso, mas isso são medidas defensivas. Agora, aqui, efetivamente, é muito mais importante aquilo que é a intervenção, não é? E, portanto, era esta a questão que eu punha, e agora pegando no final, uma questão que a Vilma levantou. Apesar de tudo, eu penso que a gente devia caminhar cada vez mais para ter uma certa separação de funções e de poderes. Eu acho que cada vez mais, mesmo nesta área das intervenções, o PDM, não estou a falar do PDM, Regulamento do Solo, o PDM, uma estratégia municipal, devia ser assim uma espécie de papel como tem a Constituição. Tem as grandes linhas, põe os grandes objetivos, define as grandes linhas de atuação, e depois isso deve ser remetido para instrumentos próprios. Em vez de se integrar tudo no PDM, que é normalmente também o que toda a nossa administração central manda fazer, quando acha que uma coisa é importante, ponham no PDM. Não, quer dizer, o PDM tem que dar a estratégia global e depois, sempre que possível, deve ser traduzido em instrumentos autónomos, precisamente para terem mais agilidade de serem transformados, de serem adaptados. E se o PDM tiver esta concepção, obviamente que também é preciso mexer-lhe muito menos frequentemente, porque as grandes linhas mexem-se menos do que as ações, digamos, e as medidas concretas. E era um bocado esta questão, só um último ponto, já agora, porque estas coisas caem sempre no concreto, e mais uma vez nós estamos agora com estes PDMs, que até tiveram agora mais um ano de adiamento, para ver se fecha no 10º aniversário da Lei de Bases, para ver se é no ano em que se comemora o 10º aniversário, mas já depois do 10º aniversário, se fecha a adaptação dos PDMs à lei de há 10 anos. Isto é uma coisa espantosa. Mas precisamente por isso, nem sempre é possível, ou é outra vez querer dar o passo maior que a perna, incorporar estas coisas todas nestes PDMs que têm que estar prontos. E era o último ponto que eu colocava,
a gente tem que assumir plenamente a dinâmica do planeamento. Quer dizer, os planos não se fazem para ficarem prontos e agora não pensamos mais nisto durante 10 anos. Quer dizer, a gente tem que ver que isto é uma adaptação permanente, temos mecanismos expeditos quando se trata de alterações por adaptação, e, portanto, não temos que ter medo se não tivermos a informação toda, se não tivermos os elementos todos para, nesta revisão do PDM ou alteração, lá estar tudo. Se tivermos cartografias de risco incompletas, daqui a 2 anos temos-las, faz-se uma alteração ao PDM e incorpora-se isso. Temos, senão, efetivamente, estamos sempre à espera de toda a informação para pôr um plano definitivo, nunca mais se fecha, e quando se fecha já está desatualizado. Portanto, era um bocado. Não é bem uma pergunta, mas são estas preocupações. Embora a questão que eu gostava de ouvir a Carla era esta minha ideia de que o PDM deve ter a grande orientação macro e depois ter o mais possível traduzido em linhas de ação com instrumentos próprios que tenham a sua autonomia. Obviamente sujeitos ao escrutínio público, como devem ser, discussão pública, etc., publicação. Mas pronto, era calmo já com isto. Muito obrigado. Obrigada. Carla. Muito obrigada pela pergunta. Antes de mais, deixe-me dizer que subscrevo na íntegra esta parte da questão da dinâmica dos PDMs. Porque, de facto, hoje em dia os territórios, tudo tem um nível e uma velocidade de alteração e de mudança que não podemos estar sempre à espera de tudo para se fechar e adaptar. E aliás, quando estamos a fechar, já mudou a caracterização toda de base, os pressupostos, metade deles já não existem, portanto, sim, isso é fundamental. E cada vez mais vai ser. E isto entra muito com a questão das alterações climáticas também, eu diria, esta necessidade do planeamento ser adaptativo. E por isso é que é tão importante a monitorização, porque Claro. eu não consigo gerir aquilo que eu não consigo monitorizar ou saber. Portanto, eu não posso gerir uma coisa sem a conhecer, e muitas vezes posso não conhecê-la no momento em que estou a desenvolver o PDM, mas vou tentar estabelecer métricas e indicadores para, a meio do ciclo, numa avaliação, numa monitorização do que é que se passa no meu território, perceber o que é que está desfasado em relação àquilo que eram os meus objetivos. Então, o que é que eu vou introduzir no meu plano, no meu modelo de ordenamento, no meu regulamento, ou onde quer que seja, que me permita novamente entrar nos eixos para esses objetivos ou novos objetivos que, entretanto, tenham surgido. E isso acho que é crucial. A questão de termos os PMACs, já agora só nota como meros repositórios ou não, e que não é mau. Sim, atenção, e estarmos sempre a inventar a roda, acho que foi sempre um dos nossos grandes problemas em termos de planeamento em Portugal. É porque às vezes vamos fechar tudo, passar uma borracha, faz de conta que não existiu nada, agora temos aqui uma ideia fantabulástica, uma abordagem XPTO toda nova, e o que fez para trás não interessa. Não interessa, interessa muito, tem que haver essa memória e essa base para perceber o que é que aprendemos com isso, em que ponto é que estamos, vamos dar continuidade a estes vão ser feitos, o que é que mais precisamos de fazer e complementar para atingir os objetivos. Acho que sim, isso é crucial e tem que haver esse levantamento. E por isso é que um dos pontos muito importantes do desenvolvimento do processo de elaboração dos PMAC, para mim, é a fase de envolvimento dos stakeholders e da consulta a todas as partes envolvidas na gestão do território e na vivência do território durante os processos de elaboração dos PMAC. E com isso tem havido resultados muito interessantes, tem havido propostas de medidas, algumas que já existiam que o próprio município às vezes não tinha conhecimento, e outras que surgem no âmbito precisamente dos processos de elaboração dos PMAC entre várias entidades. Sobre o PDM ser um chapéu, pronto, eu acho que se calhar cai um bocadinho no modelo anglo-saxónico daquilo que é o planeamento, os planos diretores municipais. Atualmente, e eu não sou especialista em ordenamento de territórios, portanto eu aqui diria que são todos, estão todos muito mais habilitados a dar ou a responder sobre essa questão. Posso dar a minha opinião, obviamente. Acho que é fundamental que seja e que assuma esse papel estratégico e que depois se possa desdobrar em diversos referenciais que possam estar alavancados no PDM, mas tem que haver um cunho, uma natureza que não fique tudo, como é que posso dizer?
que não fique tudo, de algum modo, acorrentado ao PDM, à sua revisão, à sua própria dinâmica, porque há outros instrumentos e há outras necessidades de gestão que são muito mais voláteis, têm outros ritmos, outras velocidades e outros momentos e espaços que deveria estabelecer, e cada vez mais tem que se articular a questão da espacialização e da territorialização com a estratégia. Há outras dimensões que não são tão espacializáveis nem tão territorializáveis, mas pronto, eu diria que acho que é uma discussão que é aberta a todos, porque não é fácil, acho eu, não cair em algo demasiado teórico e quase que foge à escala local, que é isso que se pretende num plano diretor municipal. Ou seja, o equilíbrio entre as duas coisas não é fácil. Não sei se mais alguém quer dar algo. Já agora, só se me permite pegar neste último ponto, que prende-se com as questões que eu colocava há pouco. Muitas das medidas que são preconizadas por várias entidades, efetivamente não se trata de não serem relevantes de maneira nenhuma. Agora, muitas delas, principalmente porque a gente cada vez mais está a atuar sobre o que já existe, não está a fazer de novo. Porque fazer de novo eu posso fazer de acordo com todas as regras do que sabemos agora. E intervir no que já existe, que foi feito noutras circunstâncias e que não responde o que existe às necessidades agora, é muito mais difícil. Por outro lado, tem na questão que a Carla dizia agora, é muito menos espacializado. Só para dar um exemplo corriqueiro, a questão da eficiência energética dos edifícios são regras, são normas, são ações, etc. Sobre os edifícios. Isto não tem nada a ver com o PDM, nem com o PU, nem com o PP. Se calhar, se forem de intervenção do território existente. Isto tem que ver com os diferentes tipos de edifícios, com as diferentes características. Mesmo quando tem componente regulamentar, é componente de um regulamento municipal, não é de plano. O que é típico dos planos é o que tem espacialização, tem diferenciação espacial. E penso que isto é também uma diferença que entidades que estão mais afastadas disto não percebem, e a tendência é, vai tudo para o PDM. Não tem que ir. Mas já muitas coisas não são regras. E mesmo as que são regras, ou não são de escala de PDM, claramente, podem ser de escala de intervenção, de planeamento de intervenção muito mais centrada, muito mais local, e muitas vezes não tem a ver com planos, porque são regras de intervenção para diferentes tipos de situações e que, se tiverem norma de regulação, são de regulamentos que não são planos. E isto também acho que é uma questão que é importante, que a gente tem que ter em conta, também por uma questão de ordem prática. É que se vai tudo para o PDM, cada vez mais o PDM é ingovernável, mesmo a parte operativa. Não é? Bom, eu não sei se a Carla quer ainda responder a alguma coisa ao Manuel Miranda, mas eu tinha aqui gostava de intervir, já que não mais ninguém levantou questões. Há aqui uns comentários do António Alexandre, que diz que os PMACs deverão integrar os planos estratégicos, provavelmente têm um conteúdo estratégico, não é? Mas também há muitos municípios que não têm provavelmente planos estratégicos, às vezes têm estratégias setoriais, mas não têm um plano estratégico. O planeamento estratégico podia ser feito nos PDMs, mas também agora com estas pressas todas acaba por se deixar de parte muitas vezes essa componente. E depois o Nuno Ferreira, que refere aqui aquilo que são os objetivos dos planos municipais. Eu acho que está-se aqui a falar de aspectos que obviamente são relevantes, mas vamos ter sempre este problema, sempre, que é a sucessão de instrumentos que se vão elaborando não é ideal. E, portanto, a integração também nunca é ideal, mas como alguém disse, algum de vós disse, nunca vamos estar à espera que se façam todos para depois poder fazer aquele último que vai ser o chapéu. Ou não se faz o chapéu primeiro para fazer os outros. Então, eles fazem-se quando há oportunidade para fazer, e é ótimo que se façam. Eu penso que o que a Vilma há pouco dizia é aquela sensação que às vezes estamos a fazer um PDM já numa fase final e depois de repente começa-se a fazer o PMAC e nós pensamos, que pena não termos já feito o PMAC anteriormente, certamente iríamos ter aqui uns inputs importantes e relevantes para o PDM. Mas vamos ter sempre este problema, que é das oportunidades para desenvolver os diversos instrumentos. E na verdade, aquilo que é desejável é que haja integração. Certamente, o PMAC, como um instrumento com uma forte componente operacional, não será para ser totalmente traduzido no PDM, mas alguma coisa ele dirá de relevante para ser traduzida no PDM, nem que seja apenas do ponto de vista do uso do solo previsto ou projetado. Mas eu, agora saindo um pouco desta discussão da escala conselhia
e do PDM. Nós, urbanistas, não fazemos só PDMs. Gostava de interpelar a Carla sobre outra escala de trabalho, a escala mais do urbano. Eu bem sei que nós estamos, a maior parte dos concelhos não está propriamente a crescer, não estamos propriamente a expandir, estamos numa fase de reutilizar os territórios urbanizados e tudo mais, mas temos sempre um campo grande para intervenção urbana dentro dos tecidos consolidados ou consolidar. E, portanto, interpelava a Carla para nos falar um pouco do que é que se pode fazer a escalas de maior detalhe, não necessariamente em planos, mas podem ser planos de pormenor ou planos de urbanização, mas também à escala da intervenção direta municipal, também para de alguma maneira contribuir e para responder aos objetivos da adaptação e da mitigação. E acredito que sejam intervenções que também estão previstas nestes PMACs. Não sei, Carla, entendeste a minha pergunta, o meu desafio, passar aqui de uma escala de território municipal para uma escala mais de cidade ou Sim, mais sim. de área urbana? Sim, isso, eu acho que essa pergunta é um bocadinho a pergunta que vai solucionar os problemas do mundo, mas a resposta, saber o que fazer, é assim, eu acho que dentro de cada um, assim, quando falávamos do território municipal ou outra escala, acaba por se aplicar praticamente a quase todas essas escalas de maior para menor. Mas é sempre olhar um bocadinho para aquilo que é uma abordagem, um bocadinho mais cuidada e de outras perspectivas, olhar para aquele pedaço de território. Às vezes basta mudar de perspectiva, olhá-lo de cima, ou olhá-lo de um quadrante diferente e perceber quais são as conexões, quais são os fluxos, quais são os corredores que eu tenho aqui que consigo de facto aproveitar para. Quais são os meus grandes objetivos na resiliência do meu território? O meu problema é a escassez de água ou é água em excesso nas cheias e inundações? O que é que vai acontecer neste espaço, nesta área, nestes hectares associados aqui a uma determinada zona urbana? Quais são os grandes problemas e grandes desafios? É fundamental olhar para o histórico. E acima de tudo, eu acho que é fundamental, mais do que trabalharmos olhando só para o nosso território, abrirmos um pouco os horizontes. Esta questão, e mais uma vez eu volto a insistir, a partilha, o conhecer outras realidades e territórios que têm exemplos, podem ser soluções, quase ao nível do próprio sistemas e redes de drenagem, das próprias soluções de permeabilidade ou como tornar zonas totalmente impermeabilizadas mais permeáveis, alterar a forma de usufruto dos espaços, sabendo que em determinadas alturas do ano eu tenho problemas de ondas de calor ou tenho problemas de ondas de frio, perceber como é que eu consigo olhar para estes espaços e dotá-los de um usufruto de maior qualidade ambiental, e quando falo ambiental falo a todos os níveis, porque neste ambiente incluo o homem, não é? Obviamente, a qualidade de vivência daqueles espaços, porque eu ter qualidade do ar, eu não ter calor em excesso, ou conseguir que haja de algum modo alguma termorregulação no meu espaço exterior, de forma não necessariamente induzida, mas com os materiais, a escolha inclusivamente da disposição dos espaços, da forma como são pensados os corredores, as acessibilidades, a mobilidade entre espaços, tudo isto são coisas que até vão bem para além daquilo que é só a resiliência de um território à questão e a resposta às alterações climáticas. Acho que é mesmo uma nova concepção e abordagem da vivência dos espaços. Nós acho que passamos por várias décadas em que foi evoluindo aquilo que era o conceito de qualidade das pessoas que habitam. Agora vamos olhar um bocadinho mais para o espaço de cidade, se calhar, e áreas mais densamente urbanizadas. E passamos por várias fases, passamos pela fase do usufruto exterior, passamos pela fase vamos viver muito a nossa casa e o interior dos nossos edifícios. Acho que estamos a abrir-nos outra vez um bocadinho mais ao usufruto e à vivência dos espaços exteriores e dos espaços comuns e públicos, que me parece ser, obviamente, isso é a minha perspectiva, a visão mais interessante, porque isso contribui para a qualidade, de um modo geral, também dos espaços depois interiores e daquilo que são os edifícios.
em si e a sua vivência. Ou seja, são pequenas soluções, até aconselho-vos a ver, por exemplo, o outro link que eu não passei do outro vídeo, tem um conjunto de iniciativas, é um vídeo da OCDE, com um conjunto de projetos, obviamente, emblemáticos, a uma escala de maior, apesar de local, de outra dimensão, em algumas cidades de maior dimensão, em diversos pontos do mundo, com projetos que são determinantes na mudança da vivência e satisfação das necessidades das populações em volta daquelas zonas. Estamos sempre a falar de áreas como é que é de explicar? De algum modo restritas e de pequena dimensão naquilo que é um território de uma escala municipal. E eu penso que é ir pensando de forma integrada nesse tipo de soluções, quer dizer, mas elas podem ser muito diferentes porque de facto os espaços são diferentes. Não sei se respondi, se confundi mais, Sim. se fiz uma baralhação. Não, eu acho que respondeste, embora sem dar propriamente exemplos, porque eu penso que tens consciência que há muitas soluções diversas e Sim, sim. estes projetos piloto que tu referes e estas iniciativas até da União Europeia têm muitos exemplos diversos do ponto de vista da melhoria da resiliência dos espaços urbanos à escala micro. Uhum. A minha pergunta era se estes planos municipais de adaptação climática, é assim que se chama? Os PMACs Sim, da que ação referimos aqui, climática. a ação climática, estão a apontar também esse tipo de caminhos, ou se estão só ainda a trabalhar na componente estratégica. Eles são operacionais a ponto de sugerirem este tipo de intervenção à escala local? É assim, eu posso falar dos PMACs que conheço, e sim, tem as duas componentes, tem a questão estratégica, mas todos eles têm ações de cunho muito específico ao nível de projeto. Desde que o município queira assumir. Muitas vezes, às vezes são Pois, propostas, as equipas propõem e o município não pode, por diversas e inúmeras razões, ou porque não o considera uma prioridade, ou porque não tem possibilidade para isso. Mas isto, lá está, são planos de ação, por isso eu diria que deviam ser quase projetos de sim, tem ação. que ter projetos. Esta Muito, questão leva-me para outra dúvida que eu tenho em relação a estes mesmos planos, e falando da escala local mais uma vez, é o financiamento destas intervenções. Daquilo que tu conheces dos PMACs, achas que o financiamento das intervenções que estes planos propõem é acessível aos municípios, é execuível? O que é que tu podes dizer-nos sobre estas questões do financiamento? O financiamento é execuível e é passível de ser acedido pelos municípios. Existe um conjunto de instrumentos de financiamento para isso. Os orçamentos, obviamente, são sempre feitos em conformidade, em articulação com o próprio município, portanto, eles não colocam projetos ou orçamentos nos quais não se revejam ou que vejam que não conseguem dar cumprimento logo à partida. O financiamento existe, obviamente os municípios terão que fazer, são muitos, não é? Existe uma concorrência elevada para o financiamento nos programas atuais. Nos instrumentos de financiamento atuais, mas ele existe a várias escalas, à escala nacional e mesmo dependendo, obviamente, do âmbito e até da ambição dos municípios e até estabelecimento de algumas redes e parcerias. Por exemplo, eu acho que um PMAC nunca deve ser feito a olhar só para o limite administrativo do município. O ideal é que ele aproveite e se articule com as sinergias dos PMACs ou dos municípios Adjacentes. vizinhos adjacentes, Uhum. porque o território e as características do território não se interrompem no limite administrativo da CAOP, não é? Portanto, mas isso Certo. serão outros tantos, não é? Mas, e daí ser importante nas partes interessadas a envolver nos PMAC estarem os municípios vizinhos, por exemplo, não é? É uma boa prática. Sim. Se for trazer economias de escala para algum tipo de intervenções, é aí que tu queres Sim, chegar. sim, sim, claramente, A minha claramente. pergunta, a minha questão tem a ver com, eu sei que existem muitas oportunidades de financiamento, de apoio ao financiamento, ao cofinanciamento, até supranacional, mas a minha pergunta tem a ver
com a execuabilidade e a operacionalidade destes planos. Se tu achas que, à luz daquilo que são portanto, o sistema de financiamento municipal, se estes planos apontam caminhos que são acessíveis aos municípios para concretizar. Isto, mais uma vez, tentando dar o passo, porque aquilo que se referiu há pouco, que o Manuel Miranda falou, é que nós planeamos imenso, nós planeamos muito bem, mas depois fazer é que é difícil e não fazemos. Portanto, ok que é preciso vontade política, capacidade técnica, mas achas que o financiamento aqui é um problema para a execução, para a implementação destes planos? Sim, pode ser. Aliás, como tivemos durante várias décadas muitos PDMs que nunca conseguiram concretizar os seus programas de execução. É verdade. Podemos pegar até para aí, né, em muitas Podemos. medidas que eram muito, como é que é dizer, muito... Megalómanas? Não, mesmo Não. algumas mais simples. Nem estou a entrar por essas. É assim, os municípios, quando começaram a fazer o SPMAC, e houve municípios que arrancaram logo, outros que fizeram uma adaptação de planos que já tinham, de planos municipais de alterações climáticas, outros pegaram um pouco nos pactos de autarca, deram ali mais alguns ajustes e aprovaram, outros fizeram de raiz, não tinham outros instrumentos, ao mesmo tempo também optaram por fazer de raiz, em diferentes alturas, em termos de orientações, inclusivamente, para a elaboração do SPMAC. Mais recentemente é que tem saído mais algumas orientações por parte das entidades, em termos das CCDRs, por exemplo, ou mesmo a nível da APA. Aliás, os planos regionais da ação climática estão também a ser desenvolvidos pelas CCDRs, portanto, eu acho que neste momento nós temos um conjunto de PMACs com naturezas de intervenção ou de medidas nas suas ações um bocadinho diversas, em termos de serem mais ou menos uma escala de projeto, ou uma escala mais de estratégia ou mais teórica. Não temos um conjunto de PMACs homogéneo na natureza, no âmbito da escala das suas medidas e de ações. Muito bem. Teremos alguma homogeneidade, dependendo das metodologias e das abordagens que as equipas que desenvolveram aplicaram. Claro. Mas agora, serem ou não possíveis de serem concretizados vai depender, mais uma vez, da vontade e capacidade financeira que as autarquias vão conseguir para os concretizar. Existem instrumentos, não sei se os instrumentos, a dotação que têm, têm capacidade para absorver todas as intervenções dos PMACs, não é? Ou que estão a ser previstas pelos PMACs, mas mais uma vez é importante que os municípios também tenham um apoio por parte das autoridades a este nível, naquilo que é a melhor estratégia para se candidatarem a esses apoios. E mesmo saindo um bocadinho da escala, apenas da escala, por exemplo, há PMACs que estão associados a LIFE, a projetos LIFE, que têm ações associadas a projetos LIFE. Portanto, é outra escala de financiamento, é outra natureza, é outra origem, e muito interessante, porque os projetos LIFE são de ação concreta, intervenção concreta no território. Portanto, é uma pergunta um bocadinho difícil de responder. Sim, mas pronto, a minha pergunta era se esta questão do financiamento poderia ser também aquilo a justificação para imaginarmos que estes planos também ficam todos na gaveta. Eu espero que não, mas há que tirar partido de todas as fontes disponíveis e querer realmente fazer, não é? Sim. Mas não quer dizer que mesmo assim não falhe. Claro. Pode haver toda algumas a vontade medidas do mundo, poderão falhar. Pronto. Exatamente, não é? Eu não sei, acho que não há mais ninguém inscrito, não há mais nenhuma mão no ar. Não sei se Carla quer acrescentar mais alguma coisa para fecharmos a sessão, já são 7h30. Eu acho que já falei muito, É verdade. mas acima de tudo queria agradecer mais uma vez e mais uma vez pelo interessante debate e pelas questões
muito pertinentes, que eu acho que merecem continuar a ser trabalhadas, e deixar novamente a mensagem de que é muito importante a interação de todas as dimensões e, mais uma vez, de todas as partes intervenientes, porque muitas vezes estamos muito focados, é importante a adaptação e temos que dar resposta, mas há outras necessidades, há outras dimensões que continuam a ter que ser respondidas em termos territoriais, em termos locais, e o melhor dos dois mundos é encontrar esse equilíbrio. E estas soluções, pronto, às vezes é preciso inventar a roda, outras vezes não é preciso inventar a roda e tentar olhar para aquilo que se passa no Nos município vizinhos. vizinho, por exemplo. Pronto, Muito obrigada. então, obrigada em nome da Associação Portuguesa de Urbanistas, Carla, pela tua exposição e pela resposta às nossas questões. Eu agradeço a presença dos ainda cerca de 50 que estão aqui na sessão. Até à próxima. Portanto, a próxima sessão das conversas regulares será mais ou menos dentro do mês, mas antes disso haverá uma sessão extra, debate sobre o Simplex, que já foi divulgado nas redes sociais. Então, agradeço a todos a participação e fiquem atentos à divulgação das próximas sessões. Bom, boa noite a todos.